Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Isaú Souza. Eu sou Isaú e estou aqui para mais uma aula do nosso curso teológico. Acabamos de concluir aí o módulo Pentateuco e hoje nós vamos entrar aí no módulo Educação Cristã. Educação Cristã, nós vamos estar estudando em 5 aulas da matéria Educação Cristã, que é necessário, é obrigatório um obreiro, um líder, uma pessoa que leva a palavra, ter esses conceitos, esses entendimentos, dominar a área da educação cristã, entender de educação cristã. Assim como nós já estudamos hermenêutica, homilética, assim também a educação cristã ela é primordial aí no nosso ministério. Nós vamos estar estudando aí Educação Cristã, a nossa primeira aula de hoje, que é essa que nós estamos iniciando. Depois nós vamos entrar aí na maior escola teológica do mundo, que é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Isso nós vamos tratar na segunda lição. Na terceira lição nós vamos tratar da estrutura e o funcionamento da Escola Bíblica Dominical. Na quarta lição, alcançando o aluno, como alcançar o aluno, você professor da Escola Bíblica, você pregador da palavra, como alcançar o público. E quinto, a motivação do aluno na classe da EBD. Então esses são os assuntos que vamos falar agora a partir desse módulo. E você que nos acompanha desde já, Deus abençoe poderosamente. Você aí que contribui para o crescimento do nosso canal. Nós estamos iniciando aí o 9º livro. Já passamos de 8 livros. Todas as aulas estão disponíveis aí na playlist. Procure aí a nossa playlist. E lá você vai ver diversos assuntos, teologia sistemática até o 3, né, que são 5 livros. Nós já estudamos 3 livros de teologia sistemática, nós estudamos a Trindade, bibliologia e diversos outros assuntos também. E temos aí livros históricos, o Pentateuco que acabamos de estudar, hermenêutica homilética, muitos assuntos interessantes. Procura aí, assista e seja abençoado. Você que está chegando a primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí, comente aí. Nós temos vídeos pequenos também sobre ensinamentos, meditações aí sobre versículos difíceis de interpretar. Nós temos aí o cuidado aí de estar passando isso para vocês. Dá uma conferida aí, tenho certeza que você vai gostar muito. Sem mais demoras, vamos estar entrando na nossa aula. A princípio vamos ler aí a leitura, fazer uma leitura em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E o versículo é o 6 e o 7, que diz assim, ó: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A parte do ensino, ela enfatiza aqui que haja dedicação. Você, aluno que acompanha nossas aulas, você que é um pregador da palavra, você que é um ensinador, você que exerce algum cargo na igreja, se você não senta para ouvir, ou até mesmo você que quer muito ser um ensinador, um professor, um pregador, se você não senta para ouvir, você nunca estará preparado para falar. O que vai te preparar é o banco. É você sentado ali, ouvindo e colocando em prática. Então, a gente vê muito nos dias de hoje essa condição da pessoa não quer parar para ouvir, para ensinar. Jesus Cristo, o seu ministério foi aí aproximadamente 3 anos que ele se revelou. Foi um ministério rápido. Mas você pode ver que é como um preparo. Jesus se preparou 30 anos para pregar 3 anos. Olha para você ver. Então, o foco aqui não é você estudou hoje, amanhã você está 10. O estudo da palavra de Deus, ele nunca cessa. O estudo da palavra de Deus, ele é para toda a vida. Enquanto você permanecer nessa terra, você tem que dedicar a palavra de Deus. O segredo dos estudos bíblicos estuda muito para falar pouco e ter resultado. Porque o que a gente muito vê pessoas que estudam poucos
e falam muitos e não tem resultado. Então o segredo de Jesus era falar pouco e ter resultado. E se preparou muito para que esteja bem preparado para ter bons resultados em pouco tempo. Lembra, o ministério de Jesus foi 3 anos. Então Jesus não tinha muito tempo, mas ele se preparou bastante para esses 3 anos. Então o foco do ministério é esse. Se prepara para em pouco tempo você fazer coisas grandes. Em pouco tempo você fazer coisas que engrandeçam o nome do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, se é ensinar, que haja dedicação, que leiam de novo, estudem. É muito importante a leitura, ela é essencial para você obreiro, para você ministro, para você líder. A leitura vai te ajudar a ter um ministério saudável. Nós já estamos em aulas, entramos na nossa aula e nós vamos acompanhando aí a nossa matéria aí, né? Todos que exerce ou almeja exercer um cargo na igreja, você precisa ler, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa dedicar as coisas de Deus, porque educar não é apenas instruir, ele vai falar muito pelo seu comportamento, pela sua atitude, a sua maturidade. A maturidade é algo interessante até abordar isso, porque isso é algo que você consegue com o tempo. Maturidade, você não consegue da noite para o dia, assim, agora você é maduro. Não, não é assim que funciona. A maturidade, ela vem através de experiências. E você vai tendo experiência, você vai amadurecendo com o tempo. Então, o melhor remédio para a maturidade é o tempo. A preparação ocorre por intermédio do ensino e ensinamos melhor quando estamos bem. Isso mesmo, quando estamos bem preparados, nós vamos ensinar melhor. Então, a preparação e o ensino, elas estão interligadas. Você, quando está preparado, o seu ensinamento ele é melhor. Você lembra que eu li o texto para vocês aqui, o introdutório, Romanos capítulo 12, versículo 7? Se é ministrar, se é o ministério de ensinar, que haja dedicação. Então, quando você é dedicado, quando você mergulha, você vai ter facilidade, até mesmo nas muitas vezes aí que você é pego de surpresa, que não é para ser pego de surpresa, você vai ter facilidade porque você é uma pessoa preparada. Uma pessoa preparada, ela não é pega de surpresa. Não existe surpresa para quem é preparado. Se você é preparado, quando te abordar, o tema que falar ali, você vai dominar. A situação que você estiver vivendo, seja no aniversário, no noivado, no culto fúnebre, no culto de ação de graça, no culto de formatura, você vai dominar. Eu vou ouvir o irmão Esaú que vai falar. Oh, mas como assim ninguém me falou nada? Então, se eu me preparo, se eu tenho uma preparação, eu não vou ser pego de surpresa. A surpresa vai ser só, meu nome, olha, não esperava. Só por isso, mas o conteúdo está com você. O conteúdo é você quem domina. Ensina através da Bíblia, afinal nós estamos falando de educação cristã. A igreja proporciona, através dos seus múltiplos ministérios, um crescimento e uma sólida educação, tendo como fonte primária a palavra de Deus. É o papel da igreja ensinar a Bíblia. É o papel da igreja ensinar a palavra de Deus. A gente vê muito nos dias de hoje pessoas que estão usando a igreja como entretenimento, como fonte de diversão. Igreja é lugar de aplicar a palavra. Igreja é lugar de aplicar a palavra, os ensinamentos que Cristo nos deixou. Então, não tem lugar melhor do que a igreja para ensinar. Então, a igreja é o principal lugar de aprendermos a palavra de Deus. É evidente que a igreja ela não vai substituir a educação. A educação você vai ter em casa. A igreja ou a escola bíblica dominical, ela é para nós colocarmos em prática, para nós aprendermos no dia a dia aí
manusear a palavra de Deus. Por isso a necessidade de congregar. O ensino naquela época era transmitido oralmente e passado em geração a geração. Nós vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4 ali ao 9. Nós vamos ver as orientações ali de Moisés ao povo, né? Que o povo tinha que guardar no coração, tinha que crer no Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, né? E inculcarás. O que é inculcarás? Cravar, memorizar, saber, né? Quando for abordado. Lembra que eu acabei de falar? Estar preparado, a preparação. Então, ou seja, inculcarás. Quando se trata de inculcarás, ou seja, esteja cravada, esteja na sua cabeça, esteja no teu coração, esteja na tua mente. Então, Moisés tinha esse cuidado de estar relembrando. Deuteronômio já fala de relembrar as leis que foram aplicadas. Nós aprendemos isso e outras coisas no módulo que acabamos de concluir, o Pentateuco. Volte lá depois, assista essas aulas, você que ainda não assistiu. No Novo Testamento não foi diferente, né? A questão do estudo da educação teve destaque entre os ministérios da igreja primitiva. O ensino funciona como uma ferramenta para que a igreja cumpra a sua missão. A missão do Senhor é ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar fala de preparo. Como que você vai pregar se você não tem preparo? Como que você vai ensinar se você não tem preparo? É necessário você sentar para ouvir, aprender e aplicar. É interessante você estudar muito e falar pouco do que falar muito e estudar pouco. Os ensinamentos de Moisés. Deuteronômio vai relatar aí a repetição das leis, né? A aplicação das leis ao povo. No Novo Testamento não foi diferente, né? Os relatos de Jesus Cristo aí, através dos evangelistas, e de ensinar em todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Orientação aí no Novo Testamento. A Bíblia, do início ao fim, ela nos orienta a estudar, a dedicar a palavra de Deus, a meditar de dia e de noite, constantemente. A palavra de Deus como ferramenta adequada para produzir mudança na vida. Porque a palavra de Deus é o quê? É vida, é viva e é eficaz. É mais penetrante do que espada, qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta, ela é preparada para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus discerne qual é a intenção do coração do ser humano. Só a palavra de Deus consegue dividir espírito, alma e corpo. Nada mais consegue dividir isso aí, consegue separar, ela consegue entrar nessa divisão aí do espírito das juntas, ou seja, do espírito e do corpo. Só a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O ensino como um ministério na igreja. O ensino contínuo do corpo de Cristo, o discipulado e o treinamento de novos crentes. É muito importante, irmãos. Essa aplicação aqui ela é muito importante, porque nós vivemos uma realidade onde a pessoa chega na igreja hoje e não tem preparo nenhum, e eu já intitulo essa pessoa como um cargo eclesiástico, já intitulo essa pessoa como um cargo, e aí é onde entra os escândalos, aí é onde entra as heresias, o pseudo-evangelho. Então tudo isso acontece por falta do preparo. Lembra da primeira palavra que lemos aí no texto introdutório, Romanos capítulo 12, versículo 7, que haja dedicação. Quando há dedicação, a gente livra colocar pessoas despreparadas
na frente de trabalhos. Paulo mostra a Timóteo a importância da palavra de Deus na vida cristã. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabeis as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não basta ser obra, para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, Paulo ele escreve que não é só o Novo Testamento, não, é só o Velho Testamento, não, toda a Escritura. A educação cristã é muito mais abrangente do que o ensino tradicional. Vai muito além daquilo que as pessoas costumam a fazer. O ensino e a prática cristã. E faz parte dos ministérios primordiais da igreja e exige o máximo cuidado na concepção, no planejamento, na formação dos educadores, na infraestrutura e na execução. Tudo contribui, uma boa estrutura, um bom entendimento, um bom planejamento vai contribuir. Planejamento, de novo, esse texto veio muito a calhar, Romanos capítulo 12, versículo 7, que haja dedicação, vem muito encaixar com esse tema que nós estamos falando hoje. Educação sob o ponto de vista bíblico. A Bíblia dá bastante ênfase à educação. A expressão ensinar é ressaltada nas Escrituras de maneira consciente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso faz ver a importância e o valor do ensino sistemático da palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê incentivos ao estudo da palavra de Deus, a que a pessoa seja dedicada à palavra de Deus, que ela venha guardar a palavra de Deus no coração. ênfase bíblica no ensino. O verbo ensinar aparece mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento, mostrando que o ensino correto é priorizado por Deus. É o desejo de Deus que você conhece a verdade. O que João escreveu? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No capítulo 8 de João você vai ver, se pois o Filho vos libertar, realmente, verdadeiramente, você será livre. Porque a verdade ela é libertadora, irmãos. A verdade ela liberta, ela transforma. A verdade ela é difícil. Às vezes é difícil de ouvir a verdade, não é que às vezes dói ouvir a verdade, mas é libertador. A verdade sempre vai prevalecer entre a mentira e a verdade. A mentira pode até parecer que é a melhor opção, pode até parecer que é bacana e que vai durar, mas uma hora ou outra ela vai ser jogada por terra, porque a verdade derruba a mentira. Há dois termos gregos usados no Novo Testamento para traduzir a palavra ensino: katakel, e paideu, que são algumas das palavras utilizadas no Novo Testamento. E vamos encontrar aí catequel em 1 Coríntios 14 e 19 e em Gálatas 6:6. E paideu você vai traduzido como educar ou treinar. E aparece em Atos capítulo 22:3 e Tito 2:12. Então nós vamos ver catequeu, que é instruir, e paideu, que é educar. A construção da educação na Bíblia. Quanta gente que a gente vê ao nosso redor que precisa ser educado pela Bíblia, que precisa ser transformado pela palavra, que precisa ser ensinado pela palavra. A educação cristã nos eleva, nos aproxima, nos carrega para perto de Deus. Estudo sistemático da Bíblia.
Uma pessoa instruída pela palavra de Deus torna-se preparada para o reino de Deus e apta a cumprir a obra do nosso Pai Celestial, colaborando com Ele em seu grande plano. Se você olhar a Bíblia, se você for estudar a Bíblia, você vai ver vários homens, tantos homens preparados. Quando se fala de preparo, né, é óbvio que Moisés foi um homem super preparado, ele foi dotado de todo o ensino que havia no Egito, do que era melhor no Egito, mas a nossa referência continua sendo Paulo, que era homem instruído, que era homem formado, poliglota, falava vários idiomas. Então Deus conta muito com isso. Quando pessoas intelectuais servem a Deus, a probabilidade do crescimento, do desenvolvimento do Evangelho é maior. As pessoas que têm entendimento, as pessoas que têm influência, quando ganhamos essas pessoas, a nossa tendência aí é crescer, crescer e crescer. Então é a necessidade aí do ensino bíblico. Atualmente vem correndo uma alteração na estrutura familiar. A família está perdendo a sua função na educação aí dos filhos, né? É tanta coisa que a gente vê que está substituindo os pais, e isso contribui muito para o fracasso na família, na educação. Filhos que passam mais de 12 horas na frente da televisão, sendo tomado o tempo ali pela internet, sem um adulto ali supervisionando, acompanhando. Então isso é muito perigoso. Temos que ter cuidado com isso aí, com a evolução. Ela é excelente. A tecnologia ela ajuda muito nas nossas vidas. Inclusive, através da tecnologia que nós estamos aqui aplicando essa lição, nós estamos aqui aplicando essa aula para ser bênção na sua vida. É o uso da tecnologia de forma correta, o uso da internet de forma a abençoar. Então a gente tem que ter cuidado. Os nossos filhos, eles não têm condições de ficar sozinhos sem ser supervisionado na internet, igual a gente vê. Crianças passam horas e horas na frente de um aparelho celular, ou de um iPad, ou de um tablet, sem ser acompanhado dos pais. Então isso é muito perigoso. As virtudes cristãs concernentes à família estão sendo substituídas por valores anticristãos. Tem pessoas que dizem que não há perseguição no Brasil. Irmãos, o nosso país ele é perseguido. A gente vê as batalhas que enfrentamos no dia a dia. Tudo contribui contra os valores cristãos. Tudo contribui contra a família. E como que não há perseguição? Nós vivemos uma perseguição. E futuramente, olha o que eu estou dizendo, futuramente o evangelho vai ser considerado crime. E aí, você está pronto para viver fora da lei? Se te julgar, se te acusar de ser crente, vai ter prova? Vamos ter prova suficiente para te julgar, para te condenar como crente? Então são coisas que nós devemos refletir. Basta aí ligar a televisão aí pouco tempo aí, que você vai ver tantas coisas que vai contra os valores cristãos. Qualquer horário que você ligar, pode ser qualquer horário, é violência, promiscuidade, palavrões, gesto obsceno, nos desenhos, filmes, novelas, e os famosos aí reality show. É muita prostituição, é muita quebra de valores que eles tentam enfiar de goela abaixo nos telespectadores. Os pais não devem desistir de ensinar os bons princípios aos filhos. Porém, não adianta que eu estabelecer normas de conduta por imposição, principalmente quando se trata do adolescente. Eu tenho que ser primeiro e exemplo, né? O ensino deve ser aplicado com paciência e amor. Com paciência e amor. A gente temos que ter paciência em ensinar os nossos filhos, principalmente adolescentes. O ensino deve ser aplicado com paciência, né? Aquilo que está sendo ensinado tem que ser vivido, tá? Aquilo que eu ensino eu tenho que viver. Não posso aplicar alguma coisa para meu filho
e não fazer da forma correta. Isso é hipocrisia e a palavra de Deus condena essa prática, né? A pessoa, quem fazia muito isso eram os fariseus, né? Que exigiam muito do povo, mas não vivia o que realmente importava. O lar, a primeira escola. A família é uma espécie de laboratório da vida, onde se desenvolvem as mais variadas experiências que poderão ajudar ou dificultar a relação do indivíduo com o mundo. Nada vai substituir a educação no lar. Nada vai substituir a educação dentro de casa, a educação dada pelos pais. Essa é a educação que vai preparar o filho para a sociedade. Converse, dialoga com o seu filho. Se você voltar lá e assistir às nossas aulas de família cristã, nós vamos bater muito nessa tecla de cônjuge, de família. Nós vamos falar muito sobre a maneira de viver bem em família, o segmento que a família tem que seguir para viver uma vida adequada, uma vida conforme a palavra de Deus. Vai lá, assista essas aulas que eu tenho certeza que vai somar muito na sua vida. A maneira mais eficaz de ensinar valores aos filhos é usando a palavra de Deus como recurso. A Bíblia deve ser usada como um manual pleno de instrução e formação de valores. O apóstolo Paulo ele afirma: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Não basta ser obra, tem que ser a obra boa. E seja, antes de tudo, seja exemplo. A importância do culto doméstico. Irmãos, isso tem um resultado tremendo. O culto doméstico é onde seu filho vai aprender, vai sentir o desejo de preparar algo para apresentar na igreja. Você que não tem a prática do culto doméstico, comece. Senta. Não precisa ali, no momento do culto doméstico, você não precisa de seguir ali os padrões ali da liturgia do culto, né? Em casa, mais à vontade, com todo o respeito, toda a reverência, porque o Senhor faz presente, mas é mais à vontade, é mais um bate-papo, alguém louva o Senhor, o outro lê uma palavra, comenta, dá uma saudação, prega, conversa sobre um assunto, aborda um tema e começa a conversar. O que você acha da vida de Davi? O que você acha que Davi passou? O que você acha que Davi deveria ter feito nessa situação? Começa a dialogar e você vai ver o quanto que isso somará na sua vida, na vida da sua família, o quanto que sua família vai se aproximar. Ah, mas eu não tenho tempo. Quando vocês se reúnem? A gente só reúne para almoçar. Usa 5 minutos ali na hora do almoço, na hora da janta, reúne, faz uma oração, canta um louvor, explica um versículo. Não precisa ser aquela coisa longa, mas tenha esse culto doméstico, tenha essa prática e vocês vão ver o quão eficaz, o quão mudará para melhor o seu lar. Se ele já é bom, ele vai ficar ótimo. E é esse o nosso desejo, que sua família seja uma bênção. De acordo com os livros de Provérbios, se ensinarmos aos nossos filhos o caminho, né, que devem andar, ele, quando envelhecer, eles não desviarão do caminho, né? Provérbios 22, 6. Ensinar não é criar um conjunto de hábitos mecânicos nos filhos, ou criar cercas ou barreiras de proteção, omitindo-lhes a realidade, mas leva-los a descobrir os conceitos de certo e de errado, ajudando a construir sua própria estrutura de juízo moral e a formar Deus em sua mente. O lar é uma pequena igreja onde a família se reúne para louvar e adorar a Deus. Tenha a prática do culto doméstico. Vocês vão ver resultados extraordinários. A relevância da escola bíblica dominical no contexto da educação cristã. Essa não substitui a família, tá, irmãos? A escola bíblica dominical, como eu já comentei,
ela não substitui a educação no lar, tá? Mas ela vai somar muito. O seu filho na escola bíblica dominical vai ter um resultado aí de absorção da palavra aí extraordinário. Então, carregue seu filho para a escola bíblica dominical. Não é mande seu filho para a escola dominical, não. Leve o seu filho, vá com ele, participe com ele da escola bíblica dominical. A EBD não pode ser vista apenas como um departamento da igreja, mas como a própria igreja, ministrando o ensino bíblico metódico e sistemático. Ela é tão importante que se confunde com a própria essência da igreja. Literalmente, aí, a escola dominical é a igreja. Podemos observar a relevância da EBD explícita no seu principal conceito: ensinar a palavra de Deus, viva e eficaz no contexto educacional cristão, articulado na missão para a qual é intencionada. A escola dominical é a mais sublime de todas as escolas. É a maior escola do planeta. Pois enquanto ensina, cumpre o quê? O papel da grande comissão que lhe foi outorgada. Foi qual? Mateus, capítulo 28 e 20, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então ali você está cumprindo ali o chamado de Deus. A escola bíblica dominical e a educação social. A educação social trata da preparação do indivíduo para o exercício da cidadania. O educador social prepara o indivíduo para a vida, educando-o para ser uma pessoa mais solidária, mais consciente de seus direitos e, consequentemente, mais participativa no futuro da sociedade. Isso que é muito interessante, porque você ouve muitas pessoas dizendo: eu não me envolvo em política, eu não discuto religião, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Gente, isso é o pensamento mais ignorante que eu conheço. Porque quando você não discute política, você dá o direito a qualquer pessoa te governar. E você não tem o direito de reclamar. Quando você não participa das associações de moradores, quando você não participa das reuniões do síndico ali, quando você não está ali presente, você está aceitando qualquer coisa para a sua vida sem poder reclamar, porque você não comparece nas reuniões. Então é nosso dever estar nas reuniões escolares, nas reuniões do apartamento ali, marcado ali pelo síndico, nas reuniões da comunidade, né, nós temos que estar presente. Nós temos que escolher pessoas para governar que tenha a mentalidade, que pense conforme ali o pensamento que está descrito na Bíblia, que segue ali com base na nossa fé, porque senão teremos problema. E não podemos culpar ninguém se você vota em pessoa que é a favor do aborto, que é a favor das drogas, que é contra o casamento, que é contra a família. Você está indo totalmente contra a palavra de Deus. Você está defendendo uma ideia maligna, uma ideia satânica de conturbar, de menosprezar a Bíblia. Nós temos que ter esse cuidado para não ir por esses caminhos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então isso, Jesus Cristo aqui em sua oração, ele vai interceder pela igreja, porque ele sabia que teríamos problema. Ele sabia que teria pessoas que lutariam contra o evangelho, que queria destruir tudo aquilo que é tudo quanto é tipo de moral deixada por nosso Senhor e Salvador. Como podemos perceber, o educador social cristão lida com seres que possuem dupla cidadania. Nós somos seres de dupla cidadania. Nós temos que entender isso. Nós temos cidadania do céu, mas nós estamos vivendo aonde? Nós estamos vivendo na terra. Então, quando eu viver na terra, eu tenho que lutar pelos direitos, por coisas melhores. Eu tenho que lutar, eu tenho que ser participativo nas reuniões, no defender, no que
vai de acordo com os propósitos bíblicos. Então eu sou cidadão do céu, mas eu vivo na terra. Enquanto eu estiver na terra, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso comer, eu preciso, né, respirar. Então eu tenho que contribuir para o meio ambiente. Então tudo isso nós temos que ter cuidado. Ah, eu sou salvo, agora eu sou uma pessoa salva e eu não estou nem aí para esse mundo. Irmãos, não é assim que funciona. Você não pode estar nem aí para o mundo se tratando do pecado. A gente tem que ter entendimento do significado de mundo, né? E existe diversas exegeses, várias aplicações. Não ameis o mundo, não ameis o pecado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está falando de pessoas, amou todo mundo. Então a gente tem que ter entendimento de entender. Você vai entender essa aplicação nas nossas aulas de hermenêutica e homilética. Procura na nossa playlist, você vai encontrar essas aulas aí. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servirmos a mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos para eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, assim que Jesus foi assunto ao céu, Pedro e mais os outros tiveram aí o cuidado, porque enquanto Jesus estava ensinando os apóstolos tinham um mestre ali e eles cuidavam do órfão, da viúva e do estrangeiro. Era o dever deles cuidar dos necessitados. Porém, agora Jesus foi assunto ao céu. Jesus sendo assunto ao céu, eles assumiram um cargo maior, por exemplo, Pedro assumiu o cargo aí de pastor da igreja. Agora alguém precisava servir, cuidar da viúva e do órfão e do estrangeiro. Então, se achou necessário levantar alguns diáconos. Nós vamos ver no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde vai levantar ali alguns diáconos para cuidar dessa parte. E as exigências, você vai ver que pessoas cheias do espírito de sabedoria. Pessoas cheias do espírito de sabedoria. Como que se tem sabedoria? Pedindo a Deus e dedicando, né? Que lembra do primeiro texto? Que lemos a introdução? Quem é ministrar, quem é ensinar, que haja dedicação. Então, cheio de sabedoria, cheio do espírito de sabedoria. Não pode ser qualquer pessoa para servir como diácono, para servir a mesa, para servir os irmãos. Então, uma forma de servir é o quê? A escola bíblica dominical. Tem que ser pessoas cheias do espírito de sabedoria para estar aplicando aí a escola bíblica dominical. Então, a escola dominical é o portal aí para o crescimento da vida cristã. O apóstolo Paulo também se preocupou com a questão da igreja. Paulo vai mandar muitas cartas, né, orientando a igreja a dedicar a palavra de Deus. Devemos ganhar as pessoas para o reino de Deus, sem esquecermos que elas ainda viverão um período aqui na terra. Nós temos a responsabilidade de cuidar tanto da necessidade espiritual quanto as sociais. Se eu for pregar para uma pessoa que está passando fome, passando necessidade, e eu falar que Jesus ama ela, ela vai olhar para mim e vai dizer: suas palavras até legal, mas o ronco da barriga, a fome não deixa eu prestar atenção, não tem como eu concentrar no que você está falando. Então, antes de eu aplicar a palavra, que primeiro eu alimente essa pessoa, que primeiro eu venha dar comida ao que tem fome, né? Então eu tenho que ter esse cuidado aí. Desafios do mundo contemporâneo. O processo educativo vive um caos total e atinge a tríade responsável pela educação. São 3 as instituições responsáveis pela educação: família, escola e igreja. Essas 3 instituições têm sofrido grande abalo, tornando-se um grande desafio para o líder educador.
Hoje nas escolas, os filhos chegam da escola, você tem que desfazer toda aquela lavagem que a sociedade, as escolas tentam aplicar na vida dos filhos. Por isso você tem que acompanhar. Por isso você tem que ter o cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. A desestrutura da família. A família vem perdendo o seu papel como agente educador. Essa tem o dever de costumes, valores e crenças. É dever da família aplicar isso aí. Por meio da família, trazendo-os para da família ali, traindo para a sociedade. O fracasso escolar, né, é o nível de analfabetismo que vive hoje na atualidade. É pessoas que saem da escola, concluem a escola, mas não tem conhecimento de nada. É um conhecimento fraco, vergonhoso. É uma realidade que nós vivemos no nosso país. A diferença da igreja, a igreja ainda é a única instituição capaz de mudar essa realidade. A igreja ela tem um poder de mudança, de transformação. A igreja deve cumprir o seu papel na educação cristã, considerando a realidade social dos seus membros. Eu não preciso inventar moda para aplicar o evangelho. Eu sempre falo isso. O evangelho ele não precisa de invenção de moda. Não precisa eu estar aqui. Não, o evangelho é simples. Fala de acordo com o público. Fala de acordo ali com as pessoas que estão te ouvindo. Não precisa enfeitar o evangelho. O evangelho ele é perfeito. Ele é suficiente. O evangelho é suficiente para a salvação do pecador. O líder educador como um agente de transformação social. Eita maravilha, essa parte é muito boa, porque Deus nos chamou para uma obra. E quando nós estamos preparados, nós temos o poder de transformar vidas através da palavra. Nós temos a capacidade de levar vidas à transformação. Só a igreja, só a palavra de Deus tem essa capacidade de transformação, de pegar uma pessoa que é nada, que está na sarjeta, que está na lama, e mudar a vida dela. A Bíblia tem esse poder. Então ame a Bíblia, ame a palavra de Deus. Charlotte afirma que o homem é a única criatura que precisa ser educada, pois nasce incompleto e inacabado. Isso que é muito interessante, essa afirmação, que por quê? Se você ter qualquer tipo de animal e você separar ele bebezinho, um filhotinho de cachorro, por exemplo, se você tirar ele de acesso de qualquer outro cachorro, ele vai crescer. Quando ele crescer, mesmo que ele não tenha vivido perto de nenhum outro cachorro, ele vai entender que ele late, ele vai entender que ele fareja, que ele vai achar as coisas com facilidade através ali do olfato. E assim todos os outros animais, eles conseguem se tornar adultos e fazer o que é acostumado a fazer. Agora o ser humano, se você tirar um ser humano e isolar ele de qualquer ser humano, ele vira praticamente um bicho, não aprende nada. Ele não discerne nada. Ele se torna adulto, ele não vai aprender a falar, ele não aprende a fazer nada. Por isso que essa questão aí, nós precisamos um dos outros para a questão de educação, para a questão de evoluirmos. Nós necessitamos um dos outros. O homem é a única criatura que precisa ser educada. É a única criatura que precisa aprender. Qualquer outro tipo de animal, ele já cresce e sabe qual o que tem que fazer. Já o ser humano encontra com essa dificuldade. Alcançando a pessoa integralmente. O desenvolvimento humano é realizado a partir de 4 aspectos: físico, mental, emocional e espiritual. Partindo desse princípio, podemos concluir que somos seres com 4 dimensões: corpo, o físico,
mente, o intelecto, coração, o sentimento e o espírito. Essas formam a pessoa integral, né? Então aqui é a composição aí do ser humano. A inteligência física é a nossa capacidade de gerenciar todos os nossos sistemas corporal. Essa é a inteligência física. A inteligência mental é a nossa capacidade de analisar, raciocinar, pensar abstratamente, usar a linguagem, visualizar e entender. Inteligência emocional, o que é, né? Eu falei de QF, falei do QI, que é inteligência mental. Agora o que é o ato, conhecimento. O que é inteligência emocional, que é o autoconhecimento, autoconsciência, a sensibilidade social, a empatia, muito importante isso, e a capacidade de nos comunicarmos satisfatoriamente com outras pessoas. É um equilíbrio entre razão e emoção, pensamento e sentimento. E, por fim, inteligência espiritual, o QS. É a inteligência central e mais fundamental de todas, porque é a fonte da orientação das outras três. Ela representa o nosso impulso em direção ao sentido e a conexão com o infinito. A inteligência espiritual nos ajuda a discernir os verdadeiros princípios que são parte de nossa consciência. Então, esses aí são os 4 aspectos do ser humano: inteligência física, o QF, inteligência mental, QI, inteligência emocional, QE, inteligência espiritual, QS. Tá, meus irmãos? Mudança de paradigma. Só promovendo uma educação transformadora se formos capazes de alcançar Irmãos, pega isso aqui, ó. Só promovemos uma educação transformadora se formos capazes de alcançar a pessoa integral, reconhecendo a sua dupla cidadania, suprindo suas necessidades espirituais e sociais. Você só vai conseguir ganhar alguém, você só vai conseguir convencer alguém se você ter testemunho e se suprir as suas necessidades. Por exemplo, eu já dei o exemplo aí anteriormente. Você vai pregar para a pessoa está morrendo de fome, né? É o exagero. E aí ela não vai receber nada de você, de palavras. Ela não vai mudar a vida dessa pessoa. Tem momentos que a pessoa não está precisando de palavras, está precisando de alimento. Então você tem que alimentar. Faça a obra de Deus da forma correta. E a Bíblia nos orienta da forma correta. Se você conhecer a verdade vai te induzir ao céu, vai te conduzir, melhor dizendo, né? A verdade vai te conduzir ao céu. Então, que nós vamos dedicar, que nós vamos praticar a educação cristã. O que a gente vê de ignorância, de pessoas cometendo erros e levando o nome de cristão, levando o nome de crentes. Então, que nós vamos ser disciplinados pela palavra, orientado pela palavra. Meus irmãos, essa foi a nossa aula, uma aula mais curta. Que Deus continue abençoando todos os irmãos. Inscreva no nosso canal e, querendo Deus, na próxima semana nós estamos aqui novamente para a nossa próxima aula e nós já vamos entrar aí na Escola Bíblica Dominical e o seu contexto na educação cristã. Nós vamos falar mais aí da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula, querendo o eterno Deus.